Eu quero, primeiramente, agradecer ao eterno e todo-poderoso Deus por mais esta riquíssima oportunidade que Ele está me concedendo para mais uma vez, mais uma noite, ministrar a sua sagrada e santa palavra. Também quero agradecer a Deus, louvar ao Senhor pelo pastor presidente desta denominação, pastor Jadilson. Muito obrigado pela confiabilidade. Para mim é um imenso prazer estar conhecendo aqui o Senhor nessa noite. Deus seja louvado pela sua vida. Deus abençoe sua vida, família, sua casa. Deus continue te dando sabedoria para o Senhor continuar presidindo o rebanho de Deus que está sob a sua sábia direção. Obrigado pelo carinho. Também quero agradecer a Deus pela vida do diácono Misael. Algum tempo sem vê-lo, mas Deus proporcionou, preparou esse momento tão bom, tão maravilhoso, para juntos glorificarmos, exaltarmos o nome de Jesus. Deus seja louvado pela sua vida também. Deus abençoe também a sua vida, a família, a sua casa. Muito obrigado pelo carinho, pela confiabilidade. Também quero agradecer a Deus pela vida do missionário Tiago, abnegado em nome de Deus. Está sempre comigo nos trabalhos missionários, projetos de evangelização. Deus seja louvado pela sua vida. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Também quero agradecer a Deus pela vida da minha digníssima esposa, que ali está, a missionária Devânia. Minhas filhas, 4 mulheres, né? Assim como o Felipe, o evangelista, teve 4, Deus me deu 4 também. Tinha vontade de ter um homem, veio uma menina. Falei, vou tentar de novo, veio uma menina. Agora veio um menino, veio outra menina. Disse, agora vou tentar de novo, veio outra menina, vou parar. Senão daqui a pouco eu estou igual o Jetro. Estou com 7 mulheres dentro de casa. Mas as mulheres são bênçãos, né, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe essas mulheres, né? Lá quando levanta a 5, aí eu tenho que... Brincadeira, irmão, né? O líder da casa é o homem, né? O homem não pode perder o cinto, não. É verdade? O governo é do homem. A Bíblia diz que governe bem a sua própria casa, né? Governe bem. Se não governar bem a casa, não tem como liderar a igreja de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agradeço a Deus também pela vida do abnegado nome de Deus que ali está, cinegrafista, que é cinegrafista, ele tem um tempo que eu conheço, e ele já fez algumas filmagens minhas, e eu louvo a Deus pela vida dele. É um homem de Deus, tá? É um homem de Deus. Não some não, por amor de Deus, pega o meu contato, para a gente ficar sempre nos falando, pelo WhatsApp aí, pela ligação, em nome de Jesus. Irmã, cooperadora Bruna está ali, guerreira também, mulher de Deus, mesmo diante das dificuldades da vida, das tribulações, mas ela está aí de pé. Deus tem te sustentado. Da Massória na Calabara, lá mandar a Shuri Calabaraga. Aquilo que o homem não vê, Deus vê, cooperadora Bruna. Da Lavassui de Calabara. O Espírito Santo, ele usou o salmista no Salmos 34, verso 19. E Deus está falando contigo através desses salmos. Muitas são as aflições, as tribulações ou as dificuldades do justo. Muitas são, muitas são. É inevitável não passar por elas, viu, irmão? É inevitável. Deus não prometeu dizendo, vocês não vão passar por tribulações. Ele disse, muitas são, mas a promessa é, e o Senhor o livra de todas. Ele prometeu livrar na Mandará.
O Senhor está falando, diga para ela que toda prova tem um tempo para começar, mas tem um tempo para terminar. Diga para ela que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Continue marchando. Lamarahá, não desanimes. Erga a cabeça, que Deus tem os seus meios de trabalhar para dar vitória aos seus. O Espírito Santo está me dizendo, diga para ela que a dificuldade ficou para os terráqueos, para os seres humanos. Para mim não existem dificuldades, não existem nada difícil, porque para mim todas as coisas são fáceis, todas as coisas são possíveis. O tempo de cantar, irmã Bruna, vai chegar, porque há tempo de chorar, sim, mas também tem um tempo de rir. Há tempo de se entristecer, mas também há tempo de se alegrar. Alamachúria, Oramakalamasharada. Aquela irmã que está ali, a senhora faz assim com a sua mão. Deus está dando livramento de morte a alguém da sua família. Você vai levar esse livramento para esta pessoa. O inimigo levantou com grande furor contra a vida de alguém, para ver essa pessoa debaixo da sepultura. Mas o Espírito Santo fecha a sepultura nesta noite aqui. Pode levar o livramento. Elamachurianai, Uramaia. Quem trouxe a Bíblia, diga graças a Deus. Então pega a Bíblia, porque é a nossa única regra de fé e de prática. Sem palavra não tínhamos como sermos crentes. Primeira carta universal de João, você que trouxe a Bíblia. Primeira carta universal de João, capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, né? Capítulo 2. Nós estaremos lendo verso 12, 13 e 14. Primeira carta universal de João, capítulo 2, verso de número 12, 13 e 14. Glória a Deus. Quem encontrou aí, diga graças a Deus. Graças a Deus. Quem está procurando, diga misericórdia. Todos acharam, né? O povo é bom de Bíblia. Diz assim a palavra sacrossanta: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Diga comigo, graças ao nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo, porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, pois vencestes o maligno. Diga, vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi, porque conheceis o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi,
porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Diga, e a palavra de Deus permanece em vós. E já vencestes o maligno. Vamos fazermos uma oração de agradecimento a Deus e logo após eu ministro. Soberano Deus, eterno, querido e todo-poderoso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este tempo, te agradecemos por cada um de nós que aqui estamos, te agradecemos por este culto, te agradecemos também pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo ar que nós estamos respirando. Te agradecemos também pelos nossos calçados, pelas nossas vestes e pelo pão nosso de cada dia. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra, que foi lida, que será expressada, que será explicada e que será aplicada aqui nesta noite. Te agradecemos também, Senhor Deus, por todos os livramentos diários, não somente a nós, mas toda a nossa família, toda a nossa parentela, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, te agradecemos também e principalmente pela nossa salvação, pois nós não éramos merecedores, mas a tua graça nos alcançou. Por isso somos gratos hoje e sempre seremos, por tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Amém. Se assente, dando glória a Deus. Aleluia. E diga para o seu vizinho: não converse comigo agora. Glória a Jesus. Queridos e amados irmãos, o que o maligno não quer é que nós entendemos a palavra. Ele não quer que você entenda a palavra, que eu entenda a palavra. Por quê? Ele sabe que quando alguém está apercebido, atento, prestando atenção no que está sendo pregado, ele vai compreender e a palavra vai surtir um efeito extraordinário na vida dele e na vida dela. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela faz tudo que lhe apraz. Jesus, em Mateus, o Evangelho, capítulo 13, verso 19, ele disse: ouvida alguém a palavra do reino. É essa palavra que eu vou pregar e estou pregando. Não entendendo, vem o maligno e arrebata do seu coração, arranca aquilo que foi semeado. É por isso que tem pessoas que entram na igreja, vai para casa, vem para a igreja, passa anos e ele não muda. Por quê? Porque ele não vem cultuar. Ele vem assistir o culto. É diferente de prestar um culto a Deus. Porque culto, irmão, não é nada mais nem nada menos do que adoração. O crente, ao sair de casa, ele tem que sair de lá já adorando, chegar aqui adorando, porque esse lugar é lugar de adorar, é lugar de prestar culto ao Deus dos céus. Todas as pessoas que entram por aquela porta e prestam atenção,
Deus trabalha na vida delas de uma forma especial. A vida delas muda continuamente, porque a santificação ela é progressiva, ela não para, ela não para, dia após dia. Deus vai mudando alguma coisa que precisa mudar na nossa vida. Verdade, Jesus. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós temos a natureza adâmica ou a natureza pecaminosa. Se nós não vigiarmos, nós estamos sujeitos a errar. Por isso que é importante estar ligado neste culto aqui. Glória. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Bendito é o teu nome. Queridos e amados irmãos, antes de ministrar, eu quero falar sobre algumas informações essenciais aqui, dentro desse contexto. O propósito desta carta, que foi escrita por João, esse João é o mesmo que escreveu o Evangelho que leva o seu nome. Esse João é o mesmo que escreveu o Apocalipse. Esse João que era filho de Zebedeu e Maria Salomé. Esse João que tinha um irmão que se chamava Tiago. A Bíblia chama eles de Boanerges, filhos do trovão. A palavra de Deus nos diz que esse João também era chamado de João o teólogo. Esse João também era chamado de apóstolo do amor, porque era ele que, quando estava assentado ao lado de Jesus, colocava a sua cabeça no peito de Jesus. Era esse João. E o propósito de João, ao escrever essa carta, era reafirmar a confiança dos cristãos em sua fé e refutar também os falsos ensinos. Irmãos, sempre existiram falsos profetas e sempre vai existir os falsos ensinadores. Então João escreve essa carta para isso, para reafirmar a confiança dos cristãos em sua fé e refutar os falsos ensinos. E nós, pastores, líderes, temos que nos preocuparmos, porque sabemos que é um dos sinais que antecedem a volta de Jesus, é o aumento dos falsos profetas, a apostasia que vem através dos falsos ensinos. Paulo escreveu a Timóteo, carta pastoral. Ele disse que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muitos apostatarão da fé. Apostasia é o abandono premeditado e consciente da fé. Apostasia é desvio, é deixar de servir o verdadeiro Deus, de praticar a verdadeira fé, os verdadeiros ensinos, para praticar os falsos ensinos. Ele disse: muitos vão apostatar da fé nos últimos dias, dando ouvidos, olha aí, ó, dando ouvidos
ao que espíritos enganadores. Irmãos, por trás de toda a doutrina, se você observar, tem um espírito por trás dela. A doutrina de Cristo, quem está por trás da doutrina de Cristo? O Espírito Santo. Mas quem está por trás da doutrina de Satanás é ele. Esse espírito maligno é que atua os espíritos enganadores. E eles usam homens e mulheres para disseminar o falso ensino. E nós temos que estarmos atentos, porque muita gente que um dia esteve em nosso meio já não estão mais, porque foram ludibriados, foram enganados pelos falsos profetas. João, esse mesmo aqui, primeira carta universal de João 4, verso 1, ele disse: amados, não creiais em todo o Espírito, não creiais em todo o Espírito, antes provai se os Espíritos vêm de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então escute, não descrédito, irmãos, a qualquer espírito. Por isso que o crente, ele não pode faltar os cultos de ensino promovidos pela igreja local. O crente não pode faltar a escola bíblica dominical, porque é nesses cultos é que nós aprendemos, meus irmãos, a se defender quando nós somos atacados pelos falsos profetas, pelos falsos ensinos. A palavra de Deus, ela serve como escudo, ela é um escudo. Se não tiver palavra, seremos enganados facilmente. Por isso que o crente, ele não pode menosprezar a palavra. Ele tem, irmãos, que amar essa palavra. O que tem de pessoas desprezando a palavra, o que tem de pessoas que não quer saber da palavra de Deus. Jesus, quando ele foi tentado lá no deserto da Judeia, quando Satanás veio até ele e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha a resposta de Jesus, Mateus 4:4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem não só vive do pão que compra na padaria, do café, do feijão, do arroz, da carne, mas o homem também vive da palavra de Deus. Da mesma maneira que você precisa alimentar o físico, você precisa também alimentar o homem interior. Você precisa alimentar a alma, o espírito, porque o homem, ele é tricótomo, ele é espírito, alma e corpo. O espírito você alimenta ele com a oração, a alma você alimenta ela com a palavra, e o físico com alimento material. Você precisa se preocupar com os três. Não é só a mordomia do corpo, é a mordomia do espírito, a mordomia também da alma. Você é mordomo de Cristo. Você tem que cuidar dos três.
Muitas das vezes nós estamos preocupados com o físico. Muitas das vezes a gente estamos preocupados com o entretenimento. Mas não nos preocupamos com o espírito e com a alma. Marca a oração, o crente não quer vir. Ele inventa um monte de desculpa para não vir para a oração. Mas quando é para dar uma passeada, ele dá um jeito de ir. Não importa se é longe, ele pega o Uber e vai. Mas para a igreja não é dificuldade. Se é para um casamento ele vai, se é para aniversário ele vai. Mas quando se trata da oração, some. Não quer saber da oração. Como é que você, espírito, vai estar bem? Se você não quer saber de orar, escute o crente, irmãos. Ele necessita de orar. A oração, ela é a chave que abre o céu. A oração é o meio de comunicação entre o homem e Deus. É com a oração que você se aproxima de Deus, através das suas palavras, através dos seus pensamentos, em público e em particular. É oração. O crente não pode parar de orar. Sabe por que está cheio de crente, irmão? Dizendo: ora por mim porque eu estou fraco. Ora por mim porque eu estou fraco. Ele mesmo não consegue mais orar. Sabe por quê? É porque, meus irmãos, ele foi desprezando a oração. Chegou um momento que ele não está tendo mais força para orar. Rabaçuriamba, rabacaia. Ele está fraco. Mas nesta noite Deus me deu uma palavra que vai renovar suas forças aqui nessa noite, para você voltar a orar como você orava. Não tem como ser crente sem oração. Na maraçúria lá. Os crentes vêm para a igreja, temos que vir até cedo, mas para no meio do caminho. A igreja está orando, ele está lá batendo papo. Ele conversa 30 minutos com o vizinho. Quando ele chega aqui, ele conversa 5 com Deus. Adiantou vir cedo para a igreja e ficar conversando com homem. Eu prefiro conversar 30 com Deus e 5 com homem. Mas as pessoas estão fazendo diferente. Conversa 30 com homem e 5 com Deus. Como é que um crente desse, irmãos, vai ser alguém espiritual? No meu tempo, a gente chegava na igreja, os irmãos estavam de joelho, a gente ajoelhava, todo mundo ia orar. O jovem chegava, entrava e orava. Hoje as coisas estão mudadas. E sem falar, eles ficam até com raiva. Fique com raiva! Mas eu estou ensinando a vocês que não tem como ficar de pé sem oração. Sabe por que eu estou de pé? Porque eu nunca parei de orar. A Bíblia, quando fala de oração, diz perseverar na oração. Sabe o que é perseverar? Perseverar é você jamais deixar de orar. É você orar de contínuo. É você insistir na oração. É perseverança na oração. Aleluia! Oração alimenta o espírito. A palavra alimenta a alma. Mas a gente não quer mais tirar um tempo para a palavra. A gente não quer vir mais para os cultos de ensino, para EBD. Não quer mais. E aí as pessoas ficam o tempo todo no celular. Se pelo menos ficasse lá, né, irmão, para ler a Bíblia ali, mas não fica o tempo todo. Fica mais nas redes sociais, irmão. Escute. Eu não estou dizendo que você não pode ter suas redes sociais. Use. Mas tem um tempo de meditação na palavra de Deus. Você precisa tirar um momento para estudar a Bíblia. Sabe o que Paulo disse para Timóteo? Timóteo, persiste em ler. Persiste em ler. Jesus, ele disse: examinais as Escrituras Sagradas, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que identificam de mim. Examinar é mais do que ler, é ler com profundidade. Mas a gente não quer examinar. E João, ele escreve essa carta aqui, ó. Aleluia! Para
refutar os falsos ensinos. Se a gente não tiver Bíblia, irmãos, as testemunhas de Charles Taze Russell vai colocar a gente no curso. Aí chega, você não tem argumento. Você como quer lidar. Aí daqui a pouco você está lá no salão do rei, porque não quer saber de Bíblia. Nós temos que termos muito cuidado. Certa feita eu estava na porta da minha casa. Chegou um jovem com 2 adolescentes com a maleta. Não conhecia eles também não me conheciam. Parou, ele veio falar para mim de Jeová. E eu comecei a conversar com eles. Diz, mas vocês não creem que Jesus é Deus, o Deus Todo-Poderoso? Mas ele não é mesmo, não. Ele não é. Eu disse, ele é. Ele disse, ele não é. Eu disse, é. O próprio Jesus, ele disse, eu e o Pai somos um. Então, Jesus e Deus é um, em essência. Mas ele disse, mas ele também disse, o meu Pai é maior do que eu. E aí? Ele disse, o meu Pai, quem falou foi Jesus, o meu Pai é maior do que eu. E agora, como resolver isso? Se a gente não participa dos cultos de ensino, se a gente não quer saber de estudar a Bíblia. Eu disse, meu amigo, tinha um momento que ele falava como Deus, tinha um momento que ele falava como homem. Aleluia. Quando ele disse, eu e o Pai somos um, ele está falando como Deus. Quando ele disse, o meu Pai é maior que eu, ele está falando como homem, porque ele é 100% homem e 100% Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele mesmo disse para Tomé, para Filipe. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, que basta. Eu disse, Filipe, estou há tanto tempo com vós, tu diz, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim vê o Pai, Filipe. É o que Paulo disse em Colossenses 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Eu vou repetir. Ele é a imagem do Deus invisível, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Mas ele dizia, não, ele é o Deus com D minúsculo. Está lá na Bíblia deles, tradução do Novo Mundo, João Evangelho 1, verso 1. E no princípio era a palavra, a tradução deles está assim. Não está errado o termo da palavra, porque a palavra verbo é logos, logos é a palavra mesmo. E no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. Até aí, mas quando eles vão falar, e a palavra era Deus, eles pegaram, abriram um parênteses e colocaram, era um Deus com D minúsculo, para dizer que Jesus não era o Deus Todo-Poderoso. Uma adulteração do texto. Mas eu disse para ele, Isaías 9, verso 6, me dá sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia, lê aí. Lê o 9, verso 6. Ele leu, e o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro. Quando ele chegou, Deus poderoso, está na Bíblia dele. Eu disse, me diz aqui, Deus poderoso está com D minúsculo ou maiúsculo? Ele disse, logicamente maiúsculo. E de quem o profeta está falando? É do Messias. Então ele é Deus, e Deus poderoso. Levanta a mão para cima aí, negócio. Ele escreve também para refutar o falso ensino. E a gente tem que estar preparado, meus irmãos. Andarai, jogar. Escute. Quem foram os destinatários aqui? Se vocês observarem a carta, ela não contém um título. E ela não foi escrita para nenhuma igreja em particular. Mas essa carta, ela foi enviada como uma carta pastoral para várias congregações de gentios. Ela foi também escrita para todos os crentes de todos os lugares, em todos os tempos.
essa carta aqui. Essa carta ela foi escrita no ano 90 depois de Cristo. Foi escrita na cidade de Éfeso. Os bem entendidos diz que João ele já era idoso. E talvez eles dizem também que ele era o único apóstolo vivo naquele mesmo momento ali. Ele ainda não havia sido, irmãos, enviado lá para a ilha de Patmos, aonde ele ficou ali exilado por causa do testemunho, aleluia, por causa da própria palavra do Deus verdadeiro. Então aqui dentro desse texto sagrado, João ele diz: filhinhos, eu vos escrevo, filhinhos, eu vos escrevo, os vossos pecados foram todos perdoados. Quando ele usa a expressão filhinhos, essa palavra no grego é teknia. Teknia fala de infante. Teknia fala de recém-nascido. Quem está compreendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Filhinhos, eu vos escrevo, os vossos pecados foram todos perdoados. É importante ouvirmos isso aqui também, que os nossos pecados também foram todos perdoados. Graças a quem? Graças ao nome de Jesus de Nazaré. Meus queridos, quando nós lemos Mateus capítulo 1, verso de número 21, Mateus, que escreveu o Evangelho, ele começa a relatar sobre a visão em sonho que José teve quando o anjo apareceu. Ele disse: e ela dará à luz um filho, que porás o nome de Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha aqui, para vocês entenderem esse mistério aqui. Ele, Jesus, o que disse João, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, Evangelho, verso 29, a Bíblia diz que no dia seguinte João viu que vinha Jesus em sua direção, e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Emanarasúria, alabandaragaia. Todos os dias nós temos que levantar as mãos para os céus por causa do nome de Jesus. Nós temos que agradecermos a Deus por Jesus. Sabe por quê? Nós não merecíamos, diácono Misa, ser salvo. Sabe por quê? É o que Paulo disse lá na carta de Paulo aos crentes de Roma, capítulo 5, verso de número 8. E Deus prova o seu amor para conosco, que deu seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós não merecíamos, mas Ele, com o seu amor, o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que se doa sem reserva, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É graça, é graça, é graça, é favor imerecido, é a graça de Deus. Ela
pensou: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados foram todos perdoados. Deus já te perdoou. Não tenha dúvida disso não. Porque o Espírito Santo está falando que tem pessoas que aceitam Jesus, faz a confissão, e o inimigo colocou na mente dele que existiam coisas que ele fez que Deus não perdoou ele ainda. Ei, quando Jesus perdoa, está perdoado. Não importa o que foi feito no passado. Uma vez feita a confissão, todos os seus pecados, eles são perdoados. Pastor, sob prova de provo, primeira carta universal de João 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ei, ele lança no mar do esquecimento. Perdoou, está perdoado. Tira isso da tua mente. Você foi purificado pelo Cordeiro de Deus. Alabaçurianai e calabaxará. Ele veio para nos religar a Deus. É isso que João está falando. Ele veio para religar. Sabe por que quando Adão pecou, o homem perdeu essa ligação? Ele se desligou. Ele foi desligado por causa do pecado. Jesus veio para religar. Aleluia! O homem novamente a Deus. O homem não tinha paz com Deus. O homem não tinha comunhão com Deus. Mas Jesus veio para religar. É o que Paulo disse, é o ministério da reconciliação. Ele veio para fazer as pazes. O homem que não tinha paz passou a ter paz. Sabe o que é que faz Deus ser inimigo do homem? É o pecado. Porque o pecado, o homem de Deus, ele afasta o homem e a mulher do próprio Deus. O pecado faz divisão. Isaías 59, verso 2: e os vossos pecados, eles fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Todo aquele que vive na prática do pecado, ele está separado de Deus. Mas Jesus, a graça de Deus, ele veio para quê? Para dar a chance ao homem, para dar uma oportunidade para o homem que caminhava a passos largos para o inferno. Deus, pela tua imensa graça, ele enviou seu filho. É por isso que Paulo, ao escrever aos crentes de Corinto 15:57, ele disse: mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João disse: graças ao seu nome. Graças ao nome. Ai de nós se não fosse o nome. O segredo está no nome, na maragaxúria. É o nome de Jesus. Não é o nome de Pedro, João, Tiago. É o nome que é sobre todos os nomes. É o nome de Jesus. Graças a este nome, os nossos pecados estão todos perdoados. Graças ao nome de Jesus. Esse nome é tremendo. Esse nome, ele é poderoso. João está falando do nome. Se vocês observarem, para alguém ser curado, é preciso usar o nome. Para alguém ser liberto, é preciso usar o nome. O nome é muito importante, não esqueça nunca desse nome. O nome é tão importante que até para ser batizado no Espírito é através do nome.
Você me prova, pastor, eu te provo. Marcos, capítulo 16, verso 15. E estes sinais acompanharão, seguirão aos que creem. Ele disse: em meu nome. Em meu nome. Primeiro sinal: expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Sabe o que é isso? Batismo no Espírito Santo. Quando alguém é batizado no Espírito Santo, a evidência, a prova que ele foi batizado foi o sapateado em si só? Não. Foi o rodopiar? Não. Porque tem muita gente que na hora que está no culto até sente ali, roda, sapateia, mas não falou em línguas, então não foi batizado. A evidência do batismo é o falar em línguas, e tudo é através do nome. Sem o nome não tinha batismo no Espírito Santo. É o nome, a gente precisa usar mais o nome. Certa feita eu vi um vídeo, o pastor disse que foi expulsar um demônio, no nome de Jesus não saiu, ele quis usar o nome dele, não existe. Se o nome de Jesus não expulsar, o meu é que vai expulsar? É o nome dele é que expulsa. Ele disse: meu nome expulsará o demônio, falarão novas línguas, pegarão as serpentes. E ele disse: se beber alguma coisa mortífera, em meu nome não te fará dano algum. Ele disse: em meu nome vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O poder está no nome. Em nome de Jesus, receba libertação aqui. Em nome de Jesus, receba perdão também. Se alguém caiu em transgressão, receba o perdão aqui. Em nome de Jesus agora. Você que precisa da cura, receba a cura no nome de Jesus. O nome tem poder. O nome tem poder. É o nome. É o nome. Graças ao nome. Aí ele disse: pais, eu vos escrevo. Pais aqui, irmãos, fala daqueles mais experientes, pessoas maduras, pessoas que tinham posição. Ele disse: pais, eu vos escrevo, porquanto conheceis. Aí ele diz: aquele que é desde o princípio. De quem João estava falando? João estava falando de Jesus. Lembra que eu li João 1? E no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ei! Aquele que é desde o princípio. Ele está dizendo: conheceis aquele que é desde o princípio. Como é que se conhece ele? Através da palavra. É através da Bíblia que você conhece Jesus de verdade. É estudando a Bíblia que você se torna uma pessoa madura espiritualmente. É através da Bíblia que você cresce, tanto no conhecimento como também na graça. É através da palavra. Olha o que está escrito: pais, eu vos escrevo, porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Quer conhecer Jesus melhor? Estude a Bíblia, estude a palavra. Ramarassúria. Oséias, Deus falando na boca dele, diz: o meu povo está sendo destruído, ou foi destruído por falta de conhecimento.
Ei, a única maneira de conhecê-lo, de ter uma experiência com Ele, é estudando a palavra. Sabe por que eu amadureci desde cedo? Porque sempre fui alguém amante da palavra. Sempre fui alguém que amo, que gostei da palavra. Estudando a palavra, eu fui crescendo no sentido espiritual. Eu fui, aleluia, conhecendo quem é este aqui que João fala desde o princípio. Oh, aleluia. Você sabia que tem gente que está na igreja, mas não conhece? Tem gente que está na igreja, mas não conhece. A gente precisa conhecê-lo, Ele, dia após dia, mais e mais. Nós precisamos se aproximar mais dele. Através do conhecimento da Escritura, a gente vai se aproximando dele. Mas é preciso esmerilar a palavra. É preciso examinar a Escritura Sagrada. Aí ele diz aqui, ó, jovens, olha aqui, jovens aos mancebos, eu vos escrevo, pois venceste o maligno. Ei, por que João disse vencestes o maligno? Quando a palavra, ela permanece em nós. Quando nós aceitamos Jesus de verdade, a palavra, ela permanece em nós. Nós vencemos o maligno. Porque você quer ver, é você ter harmonia com a palavra, é você praticar essa palavra. Você já venceu o maligno. O maligno jamais vai ter poder sobre a vida de um jovem que a palavra permanece nele. Um jovem que ouve a palavra e coloca essa palavra em prática. O maligno não vai ter poder sobre ele. A única maneira do jovem se proteger aqui, ó, é guardando a palavra. Se você guarda a palavra, se você permanece na palavra, o maligno não pode até se levantar, mas você está protegido, porque a palavra está em você. Olha aqui, irmãos, o próprio João, ele disse aqui: crianças, eu vos escrevi, porque conheceis o vosso Pai, e vós, pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Olha aqui, sois forte. Olha aí, esse ser forte, todo cristão é forte, mas não em si mesmo. Nós somos fortes por causa dele. Por causa dele. E olha aqui, porque a palavra de Deus estava na vida daqueles jovens. Irmãos, a palavra não é só para você ouvir ela. A palavra não é só para você ler ela. A palavra é para você colocar ela em prática. Sabe o que está escrito? Se vocês observarem a palavra do Senhor nos Salmos 119, verso de número 9: como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Olha a palavra aí. Olha a palavra é fonte de purificação para a vida do jovem. O jovem que permanece na palavra, o jovem que guarda a palavra, ele é alguém firme, ele é alguém forte. O diabo pode levantar, mas ele está protegido, porque ele guarda a palavra. Salmo 119, verso 11: escondi, Senhor, a tua palavra dentro de mim, para eu não pecar contra ti. Esconde ela dentro de você. Esconde ela dentro de você, jovem. Porque sois forte. Jovem que guarda a palavra é forte. Jovem que guarda a palavra, ele já venceu o maligno. O maligno não tem mais poder sobre a vida dele. Porque uma vez, irmãos, ouvindo a palavra, guardando a palavra, colocando
a palavra em prática, ei, Deus vai estar com a gente vai estar bem espiritualmente, e o maligno, ele não vai ter brecha para atuar na minha vida, para atuar na tua vida. Sabe por quê? Porque a palavra está dentro de nós. Alamai Jonahai, Uramacheri Alamanaraha. Viva a palavra, ande na palavra, coma a palavra, beba a palavra. A palavra de Deus é que fez aqueles jovens serem fortes e vencer o maligno. Foi a palavra. Escute, a palavra é o nosso único manual de fé e de prática. É isso aqui, ó. Você sabia que se não fosse a palavra nós não éramos crentes? Carta de Paulo aos crentes, de Roma 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sem palavra não tinha fé, sem fé não tinha salvação. Então a salvação veio através da fé salvífica, através da confiança nele, tudo através da palavra. E essa mesma palavra é que santifica a nossa vida. Jesus estava orando, oração sacerdotal, João 17. Inclusive orou por mim, por você. Eu disse: Pai, santifica-os na palavra, porque a tua palavra, ela é a verdade, é a palavra que nos santifica. Sejam santificados pela palavra nessa hora. Quer vencer o maligno? Continua guardando a palavra, continue obedecendo a palavra, e você vai ver que você vai ser alguém bem sucedido na vida. Pode até vir Satanás com os demônios, mas se você é alguém que pratica a palavra, você vai ser alguém firme. Mateus, capítulo de número 7, verso de número 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas sim aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome fiz maravilha. Ele vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado, eu nunca vos conheci. Aí no 24 ele diz, ele conta a parábola dos dois alicerces. Ele diz: compará-lo-ei o homem que ouve a palavra de Deus e pratica àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio as chuvas, caíram as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos, mas a casa não caiu, porque a casa estava firme. Ou seja, ouviu a palavra e colocou a palavra em prática. E quem coloca a palavra em prática está fazendo a vontade de Deus, no capítulo 7, verso 21. Mas ele disse: comparar-o-ei, olha aqui, ao homem prudente, aquele que ouve a palavra e não coloca em prática, como um construtor que ao construir a casa, ele constrói sobre a areia. Caiu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra a casa caiu e a sua queda foi grande. Jesus estava falando daqueles que ouvem, mas não colocam em prática. Por isso que de vez em quando você vê um tombo. Sabe, você olha para uma casa, parece que todas as ruas estão na rocha.
Olhando acima, você não vê a base fica escondida. Aí você olha, parece que estão todas as duas firmes. Quando é que você descobre que uma está firme e a outra não? É quando cai a chuva. É quando correm os rios. É quando assopra os ventos. Aí você sabe se a casa ela foi construída na rocha ou se ela foi construída na areia. João estava dizendo: jovens, sois fortes e já venceste o maligno, e a palavra de Deus permanece em vós. Calabachá. Ai, creca. Aleluia. Sem palavra não tem como ser crente. Sem palavra não tem como ser crente. Emasui, oremaito, recalabaia, e calamanarabachadaraба. O segredo está na palavra. Enquanto a gente ouvir e praticar, vento não vai nos derrubar, chuva não vai nos derrubar, calúnia não vai nos derrubar, fofoca não vai nos derrubar, disse não vai nos derrubar. Alabacalagaia, porque a palavra ela é o nosso sustentáculo. Você acha porque eu estou de pé até hoje? É porque eu sou bom. Eu sou bom, mas não por a Deus. Sabe por que eu estou de pé? Porque isso aqui é o meu sustentáculo. Porque, irmãos, o que eu já passei nesses 24 anos de crente vai fazer dia 2 de novembro. Agora 24 anos servindo a Deus. Eu já passei tanta provação, mas tanta provação, tanta perseguição, que alguém olhava e dizia: ele não vai suportar, ele não vai aguentar. Mas eu posso dizer como diz o hino: olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui. É a palavra, é a palavra, é a vou fechar aqui, já estou. Já passei tanta dificuldade na vida. Teve vez de eu ir para a mata orar. Eu ajoelhava. Nem falar, eu falava, mas pelo menos batia os lábios. Nem isso eu fazia. A alma angustiada. Não tinha palavras para falar. A tribulação era tão grande. Mas eu estava lá. A tribulação não me parava. Não empatava orar. A tribulação não me empatava ir para a igreja. Porque eu, com tribulação, sem tribulação, eu sempre aprendi que quem precisa de Deus, e é eu que tenho que buscar, é eu que tenho que correr atrás. Teve um momento na minha vida que eu saía de casa sozinho. Eu ia para dentro do vale sozinho. Eu e Deus. Eu só chorava. E fazia o desabafo diante de Jesus. Mas olha eu aqui. Aleluia! Olha aí! Ano passado eu passei uma prova aqui. Diácono Misa não sabe. A mulher não sabe, por verdade. A operadora Bruna não sabe, você não sabe. Mas eu passei uma prova. Foi a pior de todas as provas que eu já passei na minha vida. A pior. Nunca passei uma tribulação igual no ano passado. Nunca. Nunca. Foi um levante terrível. Tinha 4 bruxos lutando contra mim, fazendo ritual. E coisa certa, eu estou falando de conhecimento de causa. Eu estou inventando isso aqui. Não estou inventando. Estava indo comprar material para fazer os trabalhos ali, do lado da lotérica no centro, do mercado. Você chegar ali vai ter uma casa que vende artigo para lá. Estava indo lá.
E levantou 4, um daqui, 2 diferentes de Santana. 2 gay lá em Feira de Santana, em uma sábado. Descobriu o nome deles, fazer um ritual pesado. Irmão, Deus permitiu, eu nunca passei por isso. Sabe o que Jó passou? Vontade permissiva de Deus. O diabo, o Satanás, tocou no que Jó tinha. Tocou no que Jó tinha. E Jó era um homem íntegro, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Tocou no que Jó tinha. Alguém fala, pastor, isso era no Antigo Testamento, mas no Novo nós temos base também. Lucas 22, Jesus disse: olha, Pedro, Satanás pediu para se andar com vocês igual cirando o trigo. Aleluia! Mas eu roguei por ti ao Pai para que a sua fé não se desfalecesse. Deus sabia que Jó aguentava, mas Pedro não. Deus sabia, irmãos, que o que eu ia passar não é todo pastor ou todo membro que aguenta passar pelo que eu passei. Deus não vai deixar qualquer pessoa passar por um treino daquele. Não vai, eu tenho certeza. Se eu tivesse inimigo, eu não desejaria para o meu pior inimigo. Para você entender o que eu passei. Irmão, foi um trem fora do comum. Satanás fez um trabalho para me deixar louco. Ela acompanhou aqui. A mulher dele está ali de prova. Louco, de banco em banco de praça. Eu não contei esse testemunho ainda completo, só está dando uma pincelada aqui, que eu não contei, Deus não permitiu ainda contar. Era algo esquisito, Misa. Eu e Deus sei o que eu passei. Eu perguntava, Senhor, aonde eu pequei, aonde eu errei, aonde eu falei. Se eu pequei, me perdoa, fala para mim, me mostra. Eu alto me examinava e não via pecado, mas eu estava sempre me humilhando. Quando um dia eu descobri o porquê, Deus me deu a resposta. Eu disse, eu sei, então eu vou combater com muita oração. Joelhava, tinha dia que a gente joelhava meia-noite e levantava 4 da manhã. Fizemos uma porta de meia-noite às 3, ali, jejuando e orando, semanas e mais semanas. Sabe qual foi o resultado? Caiu por terra o mal, diabo de Israel. Eu nunca vi eu ser tão abençoado como eu fui. Eu fiquei na situação que eu fiquei endividado. Meus cartões de crédito atrasou tudo limite alto. Perdi cartões com limite alto. E eu falava para minha mãe, será que eu vou conseguir pagar essa dívida? Eu disse, vai meu filho, irmão, Deus seja uma obra tão grande. Os cartões que eu perdi, Deus me deu. Outros limites novos, Deus me deu um iPhone 14 no meu real. Eu não estou falando isso aqui para ostentar, não. Eu estou falando que Deus faz depois que você passa pela porta. Usando bem certo, Deus me deu um iPad, não deu meu real. Eu que dei o meu carro, tá quitado. Deus me deu a moto, tá lá o meu nome. A nova Juliana. Deus me abençoou de outra maneira. Levanta a mão da glória. Sai, cara. Vale a pena ser fiel. Coloca ele em pé. No mês de fevereiro, uma mulher estava paralítica há 7 anos. Fui pregar na igreja por nome Tocha do Concerto. Está na Sargento Pedro. Se você for lá, está lá. Pastor de lá, uma cadeirante. Tinha uma mulher lá de Moleta, 7 anos. A mulher voltou a andar. Falei na material, estou falando da espiritual agora. Fui passando Antônio e pregar, estava orando. Irmão, Deus deu um livramento uma jovem, porque eu comecei a orar. Ninguém esperava, essa jovem caiu com o rosto no chão, pastor. De cara, eu não sei como não pocou, ali foi Deus. Bateu de rosto no chão, não aconteceu nada. Uma mulher que estava com a hérnia no ciclo de oração, ela caiu na hora da oração. Quando ela levantou chorando. Disse, pastor, eu estava com a hérnia aqui, a hérnia sumiu. Eu estou procurando a hérnia e não acho mais. Sabe por quê? Vale a pena passar pela prova e não negar o nome dele. Alabai, Jona. Hoje é noite de vitória aqui. Jesus vai fazer uma obra aqui na sua vida. Jesus vai mudar a história. Jesus
o teu cativeiro. Tem crente aqui que está passando por uma situação difícil. Deus vai mudar a sua história. A irmã Bia vai se preparando, nós vamos orar. Feche os olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus agora, toque essa mulher, toque este homem, arranca agora as doenças, arranca quem tiver canceroso, câncer, as hérnias, os nódulos, os cistos, os miomas, arranca as pedras dos rins, pedras da vesícula, vai arrancando, arranca, em nome de Jesus, arranca agora, vai arrancando em nome de Jesus, arranca, Senhor, arranca agora essa dor que ela está sentindo no estômago, arranca agora essa dor na coluna, arranca agora essa enfermidade na cabeça, no couro cabeludo, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, vai recebendo cura aí, vai recebendo cura, o mundo dos homens dele é Jeová, em nome de Jesus agora, toda doença sai do intestino, sai do intestino, sai do intestino dele, sai das pernas, sai dos pés, sai da palma das mãos, sai da pele, sai, em nome de Jesus, vai saindo, demônios que estão atuando, sai desse corpo, sai dessa vida, sai desta casa, sai daí, tranca tudo, sai daí, demônio por nome de tranca a rua, demônio por nome de 7 portas, 7 cadeados, tranca a fé, sai daí, sai a chucaveira, sai daí agora, sai pombagira, sai a rainha menina, sai daí pombagira das encruzilhadas, vai embora, sai, obra do diabo, feita na cascata, na cachoeira, na mata virgem, na encruzilhada, no cemitério, sai, dor de cabeça constante, sai, essa pessoa que está vendo vultos, essa pessoa que está tendo visões malignas, sai, em nome de Jesus, quem crê na vitória, diga amém. Quem crê na vitória, diga graças a Deus. Se alguém tinha algum caroço no seu corpo, procura o caroço, você não vai encontrar. Pode procurar, não está mais aí. Ontem no culto de ontem, as irmãs estavam lá. Tinha irmã que tinha um caroço depois da cirurgia, depois que ela ganhou a criança, foi cesárea, ficou um caroço no corpo dela. Depois da oração, ela foi para o banheiro, ela palpou o lugar, o caroço sumiu, ela foi lá contar no culto de ontem. Ontem mesmo, ela recebeu a bênção. A uma estava com os rins inchados, Deus fez os rins desinchados. Pode procurar a doença que não está mais aí. A doença não está mais aí. Jesus te curou, o nome te curou, você está curado. Você está curado. Mais uma vez eu vou bem na igreja, chamar de Jesus, amém? Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo
sonhando, você já tentou demais. Agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvir a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. E ele tá dizendo assim: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque sou fiel pra realizar. E quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve e não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não falha e não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, nem se arrepende, mas ele zela por sua palavra. Já prepara o coração pra ver Deus completar essa linda obra que ele começou na sua vida. E você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve e não haverá. E quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve e não haverá. E mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. Continua firme, não arreda o pé da presença, não. Porque eu lá está repreendendo o Exu da morte, Deus fechando sepultura. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, se tiver alguém que não é cristão, quer aceitar Jesus, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Vou agradecer minha rica oportunidade, rogando as orações dos santos ao meu favor. Deus abençoe o pastor da igreja, Deus abençoe o diácono Luiz, Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade.
Amém, irmãos? Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus?